de volta ao seu programa, a gente hoje está conversando sobre produtividade. Essa palavra que, como eu disse, quando fui para o intervalo, é algo importante para o profissional e também para a empresa que está contratando. Então, estou falando com todo mundo hoje. E a nossa enquete é o seguinte: como tornar o trabalho mais agradável? Essa não é uma missão só das empresas, não. Essa é a nossa missão como profissionais também. Então, como tornar o ambiente de trabalho mais agradável, o ambiente profissional mais agradável? facebook.com/seu programa, Twitter @seu programa. Estou esperando a sua participação, porque, como eu já disse, ela contribui demais aqui para o seu programa. E eu estou recebendo a doutora Fabiana Moraes, que é psicóloga e coaching. A gente estava conversando que história é essa de coaching aqui na hora do intervalo, né, doutora? Explica pra gente, é algo completamente diferente do que acontece numa sessão de terapia, por exemplo. Isso. O coaching é uma ferramenta que vai estar trabalhando todo o desenvolvimento da pessoa, vai despertar o potencial. Então, ela vai trabalhar quais são os motivadores, quais são os sabotadores, ela auxilia ela a identificar onde está o potencial dela e como ela pode desenvolver esse potencial. Então, muitas empresas têm colocado profissionais internos que trabalham como coachings com os colaboradores para justamente auxiliar nesse processo da aquisição da produtividade, porque ela faz todo um planejamento em curto prazo para desenvolver esse potencial humano. Esse coaching é necessariamente um psicólogo? Não. Existem das mais diversas áreas. Ele tem uma formação específica, mas a pessoa que busca essa formação não precisa necessariamente ser um psicólogo. Tá. Então vamos lá, os inimigos da produtividade. Aquilo que eu falei antes de ir para o intervalo, eu estava certo, né? Sim. Produtividade não é algo de interesse só das empresas. Não, porque você precisa ter o profissional interessado em dar produtividade para a empresa. Então, ele tem que saber qual é a questão que leva ele a essa produtividade. E, consequentemente, a empresa busca a produtividade do funcionário. Claro. É uma via de duas mãos. É uma via de duas mãos. Mas os inimigos, eu acho que a grande questão aí é o ladrão do tempo. O inimigo da produtividade é o tempo. E hoje em dia, qual é a nossa principal questão? Onde é que mais nos sequestram? A tecnologia. Exatamente. Quanto tempo perdemos olhando e-mail, aceitando convites de rede social, o Facebook, fuçando a rede social. O Facebook, eu acho que é o principal vilão dessa história. Sem dúvida. Então, o ladrão do tempo é o nosso principal inimigo. O quanto nós precisamos nos organizar, dividir o nosso dia em blocos de tempo, onde em cada bloco a gente vai se dedicar, vai colocar foco, atenção naquela tarefa. Isso, consequentemente, vai ajudar na produtividade. Você vai ter um dia mais produtivo, consequentemente, uma semana, um mês mais produtivo. Dá um exemplo pra gente aí dessa divisão em blocos do dia. Como é que a gente poderia organizar? Por exemplo, o que ajuda muito, porque isso não deixa de ser um treinamento para o cérebro, é nós termos rituais. Então, eu começo o dia me preparando. Então, eu tomo meu banho, eu tomo café da manhã, tem gente que faz uma ginástica antes, toma banho, tomo café da manhã, eu saio. Ao chegar no trabalho, eu vou pegar a minha lista de pendências. A partir dessa lista, o que é prioridade? Eu estabeleço a minha relação de prioridades e vou me dedicando ao tempo. Então, eu dedico 1 hora nesta tarefa. Essa 1 hora pode cair o mundo ao meu lado. Eu não vou dar atenção, porque eu estou com o foco naquela atividade. Passado 1 hora, eu vou tomar um café, eu vou tomar uma água, 5 minutinhos, eu volto e dou continuidade, até que eu faça a conclusão. Então, eu fechei esse bloco, eu fechei essa tarefa. Dever cumprido. É uma produtividade com uma qualidade muito maior. Você falou aí nesses tópicos que a gente tem que ir colocando, né? A minha lista de pendências, a minha lista de coisas a fazer. Isso me lembra a organização de uma agenda no escritório. Então, eu já tive esses momentos de colocar tudo ali na agenda e tal, e ter um monte de coisa para resolver, ter que atender as pessoas e tudo mais. A gente também tem que ter uma relação muito inteligente e muito próxima com o tempo.
Porque senão eu também, me corrija se eu estiver errado, mas eu vou colocando coisas na minha agenda e eu programo coisas para o meu dia que eu jamais vou dar conta de conseguir fazer. E aquilo vai virando uma afobação, eu vou ficando doido porque o dia está acabando, eu tenho que ir embora e eu não consegui dar conta das minhas coisas. A gente não tem que ter uma relação saudável de entender, bom, isso vai demandar mais tempo, então vamos agendar aqui para terça-feira. Isso aqui eu vou demorar, vamos agendar para sexta-feira. E assim ir me organizando de um jeito que eu consiga entregar e não fazendo uma loucura na agenda. Não adianta a gente achar que a gente é polvo. Somos humanos. Várias mãos e nem tudo ao mesmo tempo. Então, até a tecnologia, novamente, ela permite você fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Você está falando no celular, você está digitando um relatório. Bom, o relatório já caiu a qualidade nesse momento, a produtividade caiu. Então, não adianta querer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso, precisa estabelecer prioridade. Olha, a gente está ouvindo isso de uma mulher, que mulher diz que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Faz, mas o cérebro funciona com uma coisa de cada vez com uma maior qualidade. Agora, além de estabelecer prioridade, vem um outro item. O que eu posso delegar aqui? A partir do momento que eu identifico para quem e o que eu posso delegar, eu com certeza diminuo um pouquinho essa minha lista de pendências. Agora, um outro assunto que eu acho que tem tudo a ver com produtividade, a gente tratou aqui no seu programa há alguns dias, um programa inteiro sobre isso, é procrastinação. Sim. As pessoas que têm esse hábito, e a gente viu no programa que inclusive é uma tradição brasileira, Sim, né? A procrastinação cultural. Isso prejudica a gente demais, né, doutora? Sim, eu até assisti ao programa. Ah, assistiu? Assisti ao programa e, de fato, é bem isso. Quando você começa a adiar as coisas, pronto, você se aliou a esse inimigo chamado tempo, porque você adiou uma tarefa. Como o colega próprio apontou no dia do programa. Por que a gente faz isso? Porque é uma tarefa que não agrada, é uma tarefa que de repente eu não vou ter nenhum benefício em troca, ou porque é difícil, eu vou evitar essa questão. Então, novamente, a gente está rodando e o tempo é o nosso inimigo. Né? E a gente, para poder ter essa produtividade, nós temos que ter essa relação saudável que você sugeriu, para ter o tempo como nosso amigo e não inimigo. Falando ainda sobre o tempo, e falando sobre a hora que eu tenho que chegar no trabalho, a hora que eu tenho que sair do trabalho, muitas empresas têm isso muito certinho porque não pode pagar a hora extra. Então, o funcionário tem a hora de entrar e tem a hora de sair e os chefes acompanham isso direitinho. Já tem empresas em que o funcionário tem hora para entrar e não tem hora para sair. Agora, existe de repente para cada pessoa um tipo de horário em que ele é mais produtivo? Por exemplo, tem gente que não funciona muito bem durante as manhãs. Tem gente que não funciona muito bem à noite, né? Tem esse lado biológico da funcionalidade de cada um, né? Mas também tem a questão legislação nesse processo. Isso é muito cultural de cada empresa. Você tem empresas, você tem cargos e funções diferentes. Então, há empresas que são rígidas com esse horário de entrada e horário de saída, porque a demanda exige isso. Escola, por exemplo, você tem que ter um horário de entrada e um horário de saída, porque o professor vai receber o aluno, vai acompanhar o aluno e vai entregar o aluno. Então, ele precisa ter esse acompanhamento todo, claro, porque ele está como responsável ali por aquela criança. Já numa empresa em que você está lidando com papéis, com dados, com informações, permite essa flexibilidade maior. Agora, fica difícil você trabalhar com o peso das medidas. É muito delicado. Aí é que está dessa produtividade, você trabalhar com o colaborador. Por quê? Vamos supor você é uma pessoa que não funciona de manhã. Você, depois do almoço, funciona como ninguém. Depois que você almoça, você está no pique total. De manhã, você vai fazer o quê? Você, Wagner, vai organizar o seu tempo em fazer tarefas simples, que não exijam muito de você, tarefas que você não precise raciocinar, que é um lado mais operacional da sua função. Para à tarde, você poder focar nessa atividade que dispensa uma energia maior e você vai estar mais pronto para isso. Eu acho muito legal essa tua fala, porque os funcionários, de um modo geral, têm mania de colocar sempre a culpa na empresa, né?
Se eles me deixassem chegar às 9 da manhã, eu ia render muito mais, ia ser muito melhor. Mas eu tenho que chegar aqui 7 da manhã, aí eu não rendo nada. Então, a gente é que tem, claro, seria muito melhor para ele, como indivíduo, chegar às 9 da manhã e sair mais tarde. Para uma mãe de família, ela não gostaria de chegar às 9 e sair mais tarde, né? O que ela vai fazer com os filhos em casa? Então, agora a gente pode achar soluções de conseguir ser produtivo dentro das condições que nos são oferecidas. Exatamente, exatamente. Você pode, isso está muito aliado a uma felicidade. Como é que eu posso transformar o meu dia num dia feliz? Quando ele estiver a meu favor. Então, a empresa a gente não vai poder mudar. Ela tem as suas regras, a empresa tem uma cultura, ela tem um modo de gestão, ela tem lá toda a sucessão de regras dela, porque ela é uma sociedade. Agora, eu, enquanto funcionário, vou me adaptar a isso. E como é que eu posso transformar isso de uma maneira feliz? De repente, usando essa maneira de organizar o meu dia, organizar a minha agenda. Ela quer que eu entre às 7 horas da manhã, eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Porque, com certeza, eu sendo um cumpridor de regras, eu mostro toda uma disponibilidade ao meu superior, ele me olha com bons olhos, eu me permito e facilito uma negociação futura. Vamos dar uma mudada no meu horário? Por mais que eu esteja produzindo, eu tô vendo que para mim não é bom, eu chego aqui muito cansado, se eu entrar tal hora e sair tal hora, vai ser melhor tanto para mim como para a empresa. Com certeza a empresa recebe isso com bons olhos. Mas depois de ter mostrado o resultado... Com certeza. Né? Depois de ter mostrado que é um profissional que vale a pena fazer um trato porque ele vai ser cumprido. Sim, porque mesmo antes, quando eu, empresa, mostrei o meu trato, ele cumpriu e com honra. Então, ele merece um voto a mais de confiança. As empresas estão hoje transformando muito a sua forma de olhar, olhando mais para o seu colaborador, porque isso motiva muito mais. Com certeza. Bom, logo que eu comecei aqui a conversar sobre produtividade, eu disse sobre o bem-estar que as empresas proporcionam e como isso faz diferença. Os funcionários faltam menos e se tornam muito mais produtivos. Paradinha rápida para o intervalo, na volta a gente conversa sobre isso, não sai daí.